Ministério da Cultura apresenta Lei de Incentivo à Cultura. Produção Veritá, coprodução Urusul. Apoio Instituto CPFL. Patrocínio CPFL Energia. Realização Ministério da Cultura. Mãos manipulam uma caixinha de papel que se abre revelando a ilustração de um rosto feminino. Nós chegamos agora então na quarta revolução industrial. Dentro se lê Córtex. Que é a inteligência artificial. IA. Mas ela é diferente das anteriores. Porque as outras Afeto e ilusão. revoluções industriais, elas na verdade dependiam totalmente do ser humano. Detalhe dos olhos, da boca. Eu precisava construir uma máquina a vapor orelha. E a partir daí alguém precisava dirigir aquela máquina a vapor. Com eletricidade, eu tenho Carlos eletricidade, Sacomani. mas eu uso a eletricidade pelos seres humanos. Psiquiatra. A computação precisa de alguém digitando o computador, programando nesse computador. Mas a inteligência artificial ela pode ser autônoma. É branco grisalho. E isso é que leva De olhos claros. a grande parte da população, das pessoas, terem medo da inteligência artificial. Quer dizer, em algum momento, Numa sala, uma essa mulher levanta inteligência uma artificial cadeira. vai tomar a decisão por nós, ou pelos nossos governantes, ou pelos nossos pares dentro da sociedade. Pensem vocês, Leva também um se eu não cavalete. colocar esse limite, eu posso eventualmente criar um algoritmo e perguntar para ele o que eu devo fazer Ela põe o cavalete em frente à para cadeira. acabar com o câncer no mundo inteiro. Apoia um espelho no cavalete. Ele vai pegar essa pergunta e processar essa pergunta. E eventualmente a resposta dele é acabar com os seres humanos. Porque com isso ele vai acabar com o câncer. E essa resposta não pode existir. Ela põe uma maleta Então eu no chão preciso colocar os limites para ele, eu preciso definir e se encara no que ele espelho. pode tomar decisão, que ele não pode tomar decisão, até onde ele pode tomar decisão. E é dessa forma que nós vamos conseguir nos relacionar no nosso dia a dia. Sem maquiagem e de cabelos soltos, ela nos olha pelo espelho. A câmera passa atrás dela e agora nos olha maquiada e de cabelos presos. A moral Maleta é se geralmente abre. o sistema de normas de conduta vigente numa sociedade ou em uma classe Máquina social. transforma robôs em livros. Já a ética designa as doutrinas que filósofos Ao lado, homens bracejam. elaboraram De ao onde longo do virão os tempo limites? para tentar, seja justificar, seja corrigir a moralidade vigente. Né? Alberto Mas as Cupano. questões éticas ultrapassam a avaliação da tecnologia baseada em vantagens e desvantagens ou custo e produto. É branco e grisalho. Porque, seja qual for a ética que se prefira, os artefatos, as práticas e os sistemas tecnológicos podem ser moralmente julgados a partir de determinados olhares Faz aspas. socioculturais. Os avanços da inteligência, especificamente da inteligência artificial, segundo Harari, parecem sugerir que a liberdade seja uma ilusão, que nossos cérebros respondem a algoritmos físico-químicos e nossas condutas resultam de uma combinação de determinismo e aleatoriedade. Close da Isto mulher. é, se ele tiver razão, obviamente que é um assunto super discutível, né? Nós, quando pensamos que agimos livremente, na verdade, os processos cerebrais já decidiram o que vamos fazer antes mesmo de que nós tenhamos consciência de que estamos embarcando-nos em tal ou qual nova decisão. Filme de Méliès, onde a lua é um rosto e um foguete entra em seu olho. Na lua, 4 homens olham o céu onde se lê a ilusão da A gente se liberdade. aproxima desse ponto da singularidade, Guilherme esse Olival, momento neurologista. que a criação supera o criador em alguns aspectos. É branco de A gente cabelos se pretos. depara com um grande desafio, talvez um desafio inclusive de extinção da raça humana. Ao fundo, Freud, Lacan, Como que a gente Nietzsche. vai utilizar essa ferramenta? Essas discussões éticas, elas têm se tornado cada vez mais frequentes. E apesar de que a gente durante muito tempo a gente desprezou um pouco a filosofia andou em baixa durante um tempo, né? A gente vai voltar para esses valores, a gente vai voltar para aquilo que nos faz humano, porque essa vai ser a única maneira que a gente vai ter de sobreviver, de encontrar o nosso próprio papel. Como que a gente vai utilizar essa inteligência artificial? Será que a gente vai transformar em larga escala os neurohackings, as capacidades de burlar o sistema do cérebro humano para armamentizar o pensamento de modo a atingir um determinado objetivo político ou social? E esses germes já começam a surgir, mas com uma capacidade de inteligência maior do que a gente pôde conceber até hoje, isso se torna um risco real. Um risco talvez até de extinção.
Ou a gente vai utilizar isso para criar uma sociedade com mais abundância, com uma capacidade de geração de energia que faz com que a gente compartilhe uma série de coisas. Como que a gente vai lidar com os desenvolvimentos tecnológicos? A gente vai deixar isso para uma elite restritíssima? A gente vai compartilhar? Como que a gente vai lidar como sociedade com não só a própria inteligência artificial, mas os frutos que ela vai começar a trazer de maneira ampla? Dentro do espelho, a mulher se equilibra Então, no eu vejo que a inteligência artificial, ela de alguma maneira, ela traz a evidência que o ser humano tem da dificuldade de lidar com os próprios sentimentos. ar. Cambaleia de olhos arregalados. Sob céu claro, homens em andaimes. Mas o que acontece quando, diante das questões que assaltam o ser, Num jornal, na efeito colateral. contemporaneidade, prontamente a resposta está pronta na internet? A filosofia Mas resgatará o isso, humano? quando o próprio algoritmo introduz as questões que assaltam o ser. Nós temos Um robô que vivido fala para a uma plateia. psicopatologia da vida digital cotidiana, na qual a sobredeterminação algorítmica Julieta atropela, Jerusalemski. produz um curto-circuito da sobredeterminação inconsciente. Psicanalista. E vejam, isso aparece na vida de todos nós. A máquina lembra por nós. Então a gente acorda um dia de manhã e o aplicativo nos diz: veja como foi esse seu dia há 1 ano atrás, há 2 anos atrás, há 10 anos atrás. É branca de cabelos loiros. A gente tenta fazer o quê? Tomar o pé da situação. Dizer, será que eu me lembro de quem eu sou? E depois a gente olha aquilo, ainda mais com uma musiquinha que a gente nunca teria escolhido, e se pergunta, mas será que foi isso mesmo que eu vivi de importante nesse dia? Ou seja, se produz A mulher de uma cartola. memória que é onipotente. Segura duas Mas, argolas. uma memória que lembra tudo justamente carece de algo central, que é o esquecimento. Cruza as Porque com o argolas. que a gente lembra e com o que a gente esquece, a gente vai produzindo uma edição do que tem importância para a nossa vida. E, portanto, a gente vê ali como se produz uma memória que é sem o fio do desejo. Soldados marcham num túnel. Um avião sobrevoa a maquete de uma cidade. O uso das telas, o uso dos celulares, dos smartphones, também produzem uma sensação curiosa nas pessoas de poder, de onipotência, de escolha, né? Eu tenho meu celular, eu faço o que eu quero com o meu celular, eu escolho, Paulo né? Dalgala Eu conduzo a Rondo, minha vida, eu controlo a minha vida. Eu acho psiquiatra. que ledo e engano, né? É branco É e assim. grisalho. Cada vez mais a gente controla menos, cada vez mais a gente é mais controlado por um sistema de informação A mulher numa cada vez cadeira, mais rico, mais complexo, articulada por mais fios. trabalhado, inclusive com inteligência artificial, né, que de fato nos controla cada vez mais, né? Desliza uma flor no Nós braço. não estamos mais vivendo na era do controle do chicote. O controle cada vez mais é o controle através do nosso desejo. Margaridas As flutuam pessoas na não água. precisam impor nada pra gente. Elas oferecem pra gente as coisas. Num laboratório, um homem preso num Ela mexe com andaime. o nosso desejo. Nós que queremos fazer aquilo. Então, nós queremos entrar nesse sistema de controle. Nós buscamos esse sistema de controle. Ele é suspenso e atingido Cada por vez raios. mais nós vamos perguntar nos aplicativos, mas afinal, o que eu desejo mesmo? Um O que monstro eu dá uma quero? flor a Qual é uma o meu menina. desejo mais profundo, mais inconsciente? Num pote com um É o cérebro, aplicativo quem que vai controla quem? dizer. Onde é que está o meu tesão? O aplicativo que vai dizer, não vou ser eu. Ele sabe muito mais do que eu. Onde é que está o meu tesão? No topo de um monte, uma cruz em chamas. Na tela, o desejo no lugar do chicote. Eu escutava outro dia alguém me contar um fragmento de uma conversa com uma criança em que dizia que A mulher cheira uma flor que cai no a chão. criança não poderia pedir nada, né? Você não pode pedir essas coisas porque eu não posso te dar. Ana Sui, psicanalista. Como pode? Como não posso pedir alguma coisa? Pedir não é o mesmo que ter? É branca de olhos Talvez puxados. a gente esteja colocando uma falta de intervalo entre pedir e ter. Entre desejar barra demandar, aqui não estou falando no sentido psicanalítico da coisa ainda, entre demandar e ser atendido como se fossem coisas muito grudadas. Afinal de contas, a gente tem
tantos elementos na nossa vida contemporânea para mal desejar e já ter atendido. Mal demandar no sentido mesmo. Você mal formula demanda, uma demanda mal formulada. E de repente já consegue aquilo e aí você diz, mas não era isso que eu queria. E por vezes o que a psicanálise vai nos atentar... Ao lado do espelho, a mulher de cartola pega um balão rosa. Introduzir... O eleva e ele escapa. Muitas vezes é a lógica do desejo. A lógica do desejo é a lógica do intervalo. O aperta. Entre você demandar e você ter... E ele estoura. Há um tempo. E o que você faz com esse tempo? Arregala os olhos e Poder sopra outro balão. O furo que existe, que deixa entrar um intervalo constantemente entre a coisa que se quer e a coisa que se tem, é poder dar dignidade à existência, porque afinal de contas... Entre desejar e ter... É isso que a gente faz na vida, não é outra coisa. Quem sou eu nessa lacuna? A não ser suportar que a gente não sabe muito bem o que está fazendo aqui. Um foguete vai à lua. Mas que dizemos nós, pelo menos conscientemente, que da única coisa que a gente tem certeza é que nós iremos morrer. Um homem de capacete caminha numa área desértica. A condição humana é precária, de sentido. A vida não tem sentido. Pode ir para qualquer direção. Sentido quer dizer rumo. Sentido São Paulo, Curitiba. Jorge Cesarino, psicanalista. Sentido de sentir. Sentir. Mão no peito. Que sente? Sente amor, ódio, abandono, tristeza, culpa, angústia, medo, desespero. Depende do dia. É branco e calvo. Depende do momento, depende do acontecimento, depende do outro. O outro. E Freud diz, não somos nada sem o outro, porque primeiro precisamos de dois para que a gente exista. Precisa dois para fazer um. E depois de alguns outros para nos consistirmos em algo para alguém. Ao lado, uma taça de vinho. Que nós somos o amor, nós somos o ódio e nós somos a ignorância. A questão é como é que nós lidamos com isso. Como é que nós organizamos esteticamente essas afetividades. E porque tem que ter um certo gosto estético para expressar o sentimento. A mulher retira da boca um canudo. Chamamos isso de boa educação. Puxa outro. Chamamos de boa educação a estética da existência, que diz, quando chega aqui, prazer em conhecê-lo. Puxa outro bem longo. A estética é que nos ajuda a organizar esse afeto para a gente poder expressá-lo e dosar na medida certa. Que se amontoa no chão. Irritado com alguém por alguma razão, eu tenho o direito de manifestar a minha irritação. Corta-o em pedaços. Mas posso fazê-la com elegância. Posso fazer amorosamente. Posso fazer de uma forma dosada. Eu não preciso... E o transforma em bonequinhos. Fazer do outro... O homem de capacete sai de um disco voador. Um objeto sacrificial do meu ódio para alimentá-lo. E nos aponta. Agora eu estou falando da responsabilidade. Sem capacete... A psicanálise é uma cura. Revela-se um ET. E não é outra coisa. Que coloca uma mulher no chão. Numa revista, a ilustração do disco, A Condição Humana. A psicanálise tem muito a aprender com a literatura. Na TV, é precária de sentido. A literatura, o Freud mesmo dizia. Alexandre Patrício. Poetas alcançam aquilo que os psicanalistas demoram anos para alcançar. Psicanalista. Mas tem uma frase da Carla Madeira que ela diz assim. É branco de cabelos e barba pretos. Essa frase está em Tudo é Rio. Ela escreve assim. A gente passa a vida pelejando com o dilema de existir ou desistir. Performance da mulher. Com o que é bom e o que é ruim. De mini vestido. O certo e o errado. E cartola a pretos. morte e a vida. Joga uma luzinha de um lado ao outro. Essas coisas não se separam. A coloca no peito e a pega nas costas. O lugar que dói é o mesmo que sente arrepios. Põe e retira do peito. É a gente parar de funcionar de forma dividida, 880, bom ou mal, extremos. É quando a gente tem uma visão de enxergar o outro de forma inteira. A cidade e a multidão. E aí a gente caminha para um pensamento o quê? Democrático. Soldados em guerra. Sobre a cidade, existir ou desistir. Numa placa, o lugar que dói é o mesmo que arrepia. Porque parece que também a graça da vida está justamente naquilo que surge sobre o efeito das angústias, em como a gente lida com essas angústias. E que normalmente é algo que está Tatiana Schum. entre o que é familiar
e o que é desconhecido. Artista Aquilo que e eu escritora. reconheço como meu de dentro, É branca. esse algo singular, angustiado, que se conecta com o meu medo radical de sumir, de desaparecer, de nunca mais escutar, foi virando a minha poética como artista. Cabelos E mais, acobreados, a minha condição como artista. presos em coque. No sentido de construir ações de escuta escrita, como corpo-geografia, performance de uma pessoa escrita, pinto suas unhas, entre outras ações em que o fundamental é se tornar um corpo que sustenta um campo de relações e afetos na rua. Ela tem no braço Quando uma eu, flor de tatuada. fato, entro no insabido, sem proteção, A mulher presa no espelho. eu também não sei quem eu serei nessa situação. Dinossauro destrói torre E elétrica. aí, isso abre a possibilidade de uma horizontalidade e de um campo sensível, desconhecido, em que forças, Homens atentos ficções, a um painel. afetos compõem e organizam esse tipo de situação. No luminoso, entre o familiar e o estranho, cena noturna da cidade. Os estoicos, os filósofos, tinham um pensamento, né, de que o sentimento, ele na verdade é um ato de juízo. Maila de Martino. Porque se a gente pensa, né, o afeto é aquilo que me afeta. Psicanalista. Vejo uma pessoa doente, né, vejo uma pessoa em situação de rua ou algo bonito, sei lá, fico afetada. Tem cabelos loiros, Mas crespos. o que eu vou fazer com aquele afeto, a transformação dele, vai passar por uma emoção naquilo que move, motion, né, move, e por um sentimento, que aí já é um ato do pensamento. Essa trilogia não é dos estoicos. Os estoicos, isso é mais Darwin. O Christian Dunger trabalha isso muito bem no livro dos afetos. Mas os estoicos, eles falam, o sentimento é um pensamento porque ele é um ato de linguagem. Tem um conto do Machado de Assis, cujo nome eu não vou me lembrar, aonde ele está ali no Rio de Janeiro, ele tem que subir, né? Deve ser ali no Largo do Machado, e ali aquela região central do Rio tem uns morros, assim. Ele morava no alto, o personagem mora no alto de um morro. E ele vem muito feliz de um encontro onde ele acha que ele seduziu a namorada, a pretendente dele. A mulher de cartola repica papéis. Na hora que ele chega embaixo da ladeira, com uma pessoa, um pedinte. Ele se vai transformam numa flor. dar uma gorjeta enorme. No meio da ladeira, ele fala, nossa, mas por que eu fui fazer isso? Esse dinheiro também foi demais, eu podia ter usado para outra coisa. Outra mulher mostra a Tudo flor. bem, merecia, tal, você tá feliz. Já no alto, quando ele chega em casa, ele já tá furioso, né? Porque homem sobe um monte. gastou demais, foi um ato meio maníaco e tal. Então, assim, se transforma. Onde uma jovem contempla a paisagem. Quanto dura um afeto? Tem experimentos que falam na regra dos, eu acho que são 46 segundos, né? Que é o tempo que os neurotransmissores demoram para estabelecer uma paisagem. Christian Dunker. Então, se você consegue não responder aquele e-mail em 46 segundos, a chance de você não fazer uma bobagem, ela aumenta muito. Psicanalista. Porque você cria ou você entra em compasso, né? Você respeita que os afetos têm um arco no tempo. Eles vão fazer cócegas, eles vão dizer, passa direto para essa emoção, age direto em cima de quem está te perturbando. Você pode, um pouco mais, um pouco menos, semiconsciente, agir sobre isso. Assim como a gente pode agir sobre enquadros, né, de afeto, como os discursos de ódio. Né? A gente pode agir sobre eles. E, entre outras coisas, encontre outra temporalidade. Né? Não imagine que os nossos afetos são coisas que a gente vive individualmente no nosso cérebro. Os nossos afetos são efeitos de uma circulação. Decidir o que eu estou sentindo agora depende da cara que você está fazendo para mim. Aponta para alguém à Você sua está frente. criando um afeto que no fundo já está em mim, mas que a tua resposta ajuda a decidir. Desde que eu dê o tempo. Desde que eu saia de mim. Desde que eu preste atenção no que eu estou sentindo e preste atenção no que você pode estar sentindo. Então aí a gente pega isso e coloca numa civilização de solitários, de pessoas que não olham mais na face dos outros. E a gente diz, por que pode ser tão horrível as telas, etc. Não sou contra telas, eu sou contra a demonização de objetos em geral, inclusive drogas. Mas telas criam esta dificuldade para
o que eu estou sentindo. Gesticula. Não é um processo de olhar para dentro e descobrir só. É um processo de olhar para o espelho do outro. Volta as mãos pro peito e pra Os teus fora. afetos, que você não está nem percebendo que você está passando, mas o outro tá. Isso cria, então, esse trabalho em espiral, esse trabalho em elipse, que é também o modelo do luto. Né? Fazer o luto não é se retirar A mulher dentro do espelho. cama quentinha, é lembrar. Fazer o luto é um processo social. Faz gestos não tem luto robóticos. sem missa de sétimo dia, não tem A luto imagem sem entra que no o espelho. outro te ajude a lembrar coisas que você tinha esquecido. 2 homens riem com um robô garçom. Multidão corre para um estádio onde se lê quanto dura um afeto. Encontre Então, quando sua a gente fala a temporalidade. respeito de aplicativos, de relacionamentos por aplicativos, nós estamos parando para pensar se de fato nós não queremos que o aplicativo ele viva uma vida humana que nós não suportamos viver, que é olhar no olho do outro, Tatiana que é se Paranaguá, deixar tocar pelo outro, psicanalista. que é a experiência humana mais fundamental. O vínculo, o relacionamento, o olho no olho, é a coisa mais fundamental que existe. Porque eu olho no seu olho, eu te reconheço como ser humano. Se eu não olho no seu olho, algo me falta. E vocês sabem como é difícil olhar nos olhos das pessoas. Não é fácil. Tem cabelos pretos Precisa cacheados. sustentar. Precisa sustentar. Porque quando eu olho, eu me sinto também exposta. Encara firme a plateia. Mas eu quero. Porque é muito sedutor se relacionar com aquilo que parece ser perfeito. Mas se for muito perfeito, não é perfeito. Sabe por quê? Porque não é real. Diante do espelho, a mulher de não cartola é real. pega um lenço no ar. Se for muito perfeito, não é real. Close em seus lábios vermelhos. E aí a gente tem que ver, né, o que vale a pena, né? Nós queremos o quê? Nós queremos um relacionamento virtual, que significa que é o oposto, é o não real. O ruído Nós queremos alguma silencioso. coisa real que vai exigir de nós uma humanidade profunda. Do olho no olho. O honrar, ser chamado de ser humano. Uma idosa numa cadeira de balanço, rostos duplicados de olhos fechados e um cãozinho numa cesta. A constatação de que não há objeto a me salvar da miséria humana, do absurdo que é a minha existência, pode não salvar as minhas horas, mas certamente me salva da solidão. Luciana Salum, ao me convidar para a solitude. psiquiatra. O que é a solitude? Nada mais é do que a condição estrutural do humano. Uma vida que possa existir a partir da presença da vida. Sorri. Sem a demanda infinita a um objeto que vá me completar e que não existe. Ela é branca. Ou seja, me jogando sempre para a solidão, porque sempre vai falhar. A solitude, ela não traz o desamparo da solidão, mas ela traz o desamparo da vida. Olhos claros. E assim, é justamente desamparada pela vida que eu posso ser afetada pelo outro, afetada pela cena da vida e afetada pelo mundo. Passa a ser um encontro e não uma reivindicação. Cabelos pretos longos. É uma vacuidade que permite a abertura para o encontro. Se eu tô plena, absoluta, inflada, esse eu moderno que eu dizia, qual é o espaço do outro? Qual é o espaço do encontro com o outro? É somente a partir desse eu desinflado e não mais repleto de objetos, desse estado de solitude, que eu posso experimentar um intercâmbio humano. E quem sabe, mediante o movimento entre os encontros, eu possa construir algum sentido que me traga serenidade. Numa praia de cruzes fincadas na areia, uma mulher contempla o mar. Nuvens correm aceleradas sobre montanhas. Direção: Pedro Caldas e Leonardo Virno. Produção: Júlia Bravo e Pedro Caldas. Fotografia: Vinícius Collet. Gaffer: Didi. Audiodescrição: Bel Machado. Consultoria: Jean Brás. Gravação de AD: Nelson Pinton. Legendas: Vanessa Virno. Libras: Caroline Dias. Participação especial: Dani Rocha. Lei Rouanet, Veritá, Instituto CPFL. CPFL Energia. Ministério da Cultura, Governo Federal.